Oi pessoal do YouTube, estou aqui de novo eu, Anderson da Rosa. Vou trazer para vocês um tema que é muito complexo. Um tema que se chama religião e fé. Qual a diferença? O que traz a religião e o que traz a fé? Quais os benefícios e os malefícios desses dois temas? Bom, esse tema é muito complexo. Primeiramente, eu vou pedindo para você deixar o seu joinha, o seu like positivo, ou já ia fazer errado, né? Positivo ou negativo, tá bom? Deixe seu like, que é importantíssimo isso, tá bom? Né? Para o YouTube reconhecer o vídeo e tal, né? Se inscreva no canal, compartilhe, né? Dito isso, religião e fé. Qual a diferença desses dois temas? Um está ligado à emoção. Um está ligado à barreira entre Deus e o ser humano, que é a emoção. Outro está ligado à diretidão, digamos assim. Liga direto a Deus. Não tem emoção no meio. Pessoal, mais uma pausinha. Vai dar alguns... Às vezes vocês escutar alguns sons de fundo, porque eu não estou no estúdio, né? Estou aqui num local determinado na minha casa, né? Um tipo de local na minha casa. Aí tem pessoas falando ao redor e tal. Não deem bola para isso, tá bom? Então, voltando. Um é emotivo, o outro é racional. A religião, pessoal, primeiramente, para começar, vem do verbo do grego, acho que é do grego, religare, que quer dizer religamento, religação. A religião tenta levar o ser humano a se reconectar, se religar a Deus, se reconectar a Deus. Mas no meio dessa reconexão, ou seja, o ser humano está no caminho, está perdido, está rebelde, e a religião tenta fazer o ser humano voltar-se a Deus, se ligar novamente a Deus. Mas no meio dessa religação tem uma barreira chamada sentimento. É por isso que as igrejas tradicionais são tão cheias de pessoas, tão cheias de gente destruída, que são complexas, que têm doenças inigualáveis, muitas doenças, que são depressivas, que têm a família totalmente destruída, que são entregues aos vícios. Tudo isso, porque a religião faz isso, porque o sentimento é que tenta ser a conexão com Deus. E como Deus é Espírito, ele não tem como se conectar com o Espírito usando sentimento. Então, pessoal, a religião faz isso. Ela tenta ligar a pessoa a Deus na base do sentimento. E não tem como. É por isso que as igrejas tradicionais são tão cheias de gente. Que são pessoas o quê? Que não têm uma fé, mas têm uma religião, estão apegadas à religião, ao pastor, ao padre que está pregando, e dependem deles. Não são capazes de pensar por si própria sobre Deus, a respeito de Deus. Então, as igrejas estão tão cheias de pessoas, porque o quê? Porque tem batuque, tem bateria, tem violão, tem vários instrumentos que levam a pessoa a se ligar à emoção. Nossa, eu estou sentindo Deus, agora estou sentindo a presença de Deus porque eu estou com um instrumento ali e tal, fez a pessoa se sentir nas nuvens. Não, a pessoa está sentindo emoção. Uma vez que Deus é Espírito, não se usa de meios emotivos para chegar a Deus. Jamais se faz isso. Isso é uma enganação à pessoa. É por isso que a pessoa passa tanto tempo nas igrejas tradicionais, não vou mencionar nomes para não dar confusão, né? Nas igrejas tradicionais, e a vida não muda, não transforma, ela passa se questionando anos e anos. E por que Deus não muda a minha vida? Porque eu vou na igreja tanto tempo e não muda a minha vida? Ah, claro que não muda. Porque a emoção, a religião está ligada à emoção, à emotividade. E a emoção não leva a pessoa a Deus. Não leva a pessoa a Deus. Então você, pessoal, tem que ser inteligente. Não seja religioso, pessoal. Não seja. Seja diferente. Pense fora da caixa. Como dizem, né? Tá, dito isso, a religião é o quê? É uma religação, uma tentativa de reconexão a Deus por meio da emoção. Então, nas igrejas tradicionais usa-se bateria, usa gaita, sei lá o que usa, instrumentos musicais, violão, isso, aquilo, outro. Não é errado. O errado é o quê? A pessoa depender desse tipo de emoção para se ligar a Deus, para chegar a Deus, que não chega de coisa nenhuma. Então, pessoal, essa é a religião, uma forma de chegar a Deus de modo emotivo. E não tem como fazer isso, pessoal. Não tem como. Pode tentar, não tem como. Então você, que é uma pessoa que é religiosa,
Não me leve a mal, mas entenda o motivo de você ser assim. Olha para a sua vida. Olha agora para a sua vida, para as áreas da sua vida. Vê se algo mudou desde quando você entrou na sua religião. Mas mudou mesmo, dentro de você. Você pode estar rico, você pode ter tudo que você sempre quis, mas dentro de você tem paz? Você tem aquela profunda tranquilidade na alma, que é paz? Você tem isso? Por mais que você esteja enfrentando um monte de problemas, você tem paz? Se a resposta é não, é porque é isso que está acontecendo. Você está sendo religioso. Você está tentando se religar a Deus por meios emotivos. E não vai acontecer nada. Você nunca vai chegar a Deus por meio da emoção. Você vai chegar a Deus por meio racional. Entendeu, pessoal? Então, essa religião está definindo isso? É uma forma de se reconectar a Deus através da emoção? Isso é religião. Agora vamos falar de fé. A fé é totalmente diferente. A fé é um campo de ligação a Deus direto. Você vai a Deus diretamente. Você não depende de emoção, você não depende de sentimento, de batuque, de bateria, disso, daquele outro, de instrumentos musicais, não. Você se liga a Deus diretamente, através do entender da palavra de Deus, do praticar. Deus falou isso, eu vou fazer, independentemente do que eu estou sentindo, no momento. Tem que ser obedecido, então eu vou fazer. E pronto, e ponto. Então é uma conexão a Deus direto. Você não precisa estar sentindo emoção, sentindo qualquer coisa ligado ao meio emotivo, para tentar chegar até Deus. Agora eu senti a presença de Deus porque eu ouvi esse instrumento e agora Deus está me ouvindo. Não, você precisa ter uma fé racional. Deus está me ouvindo, Ele existe, eu não sinto, eu não toco, eu não vejo Ele, mas eu tenho certeza que Ele existe. Por meio dessa certeza que vem da fé pura, a fé que vem do trono de Deus, que vem diretamente de Deus, então eu me conecto com Ele, sem sentir nada, mas eu tenho certeza. Então, pessoal, procurem esse tipo de fé, uma fé racional, uma fé que vocês não precisam sentir para chegar até Deus, mas uma fé que vocês precisam ter certeza. Ele está me ouvindo, Ele existe, eu creio nele e está escrito isso, que Ele existe, pronto, acabou. É uma convicção pessoal. Dito que a fé, como está escrito, é a certeza do que se espera, é uma convicção de que existe aquilo que se não vê, que não se pode ser visto. Repito, a fé é a certeza do que eu espero. E uma convicção de que existe aquilo que eu não vejo. Ou seja, eu não estou vendo a minha vida transformada, mas eu tenho certeza, uma convicção. Então, pessoal, usem disso. Separem, a religião é um sentimento que não leva a pessoa a Deus. A fé é um pensamento, é uma racionalidade que leva a pessoa diretamente a Deus. Você quer chegar direto a Deus? Use da fé racional. Eu não estou sentindo, não estou vendo, mas eu tenho certeza que Ele existe e Ele está me ouvindo, ponto. Agora, você quer chegar a nenhum lugar perto de Deus, digamos assim? Usa da religião. Continua usando da religião. Você vai continuar sentindo, eu estou botando aquele fundo musical para orar, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Você não vai chegar nada até Deus. Você não vai chegar até Deus. Porque sentimento é uma barreira que impede a pessoa de chegar até Deus. Porque Deus é espírito. Então, pessoal, Ele se agrada de fé. Está escrito que Deus se agrada de fé. E será que fé pode estar ligada ao sentimento? Pode, mas não vai funcionar. Então, pessoal, use de fé. A fé vem da mente. Você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que entender quem é Deus, como Ele trabalha e o que Ele quer fazer na sua vida. Aí você vai ter uma fé plena, uma fé pura que leva você até Ele. Agora, você não quer chegar até Deus, ou quer pensar que chega até Deus? Usa da religião, usa do sentimento, usa do sentir a presença de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum. Sua vida só vai descer, 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 em vez de subir, subir, subir. Entendeu? Então você quer subir até Deus de verdade? Aí onde você ora, no seu quarto, no seu canto predileto. Então, usa de fé racional, não usa de fé sentimental. Tá bom, pessoal? Não usa do coração, da emoção. Pare de ser emotivo, pare de reclamar de tudo, porque a religião leva a pessoa a reclamar de tudo. Ela tem uma vida estabilizada, tem família, tem isso, aquele outro, mas ela ainda acha uma coisa para reclamar, porque a emoção leva à reclamação, a emoção leva à reclamação, a fé leva a atitudes inteligentes, a emoção, vou repetir, leva à reclamação, e a reclamação faz a pessoa descer. Mas a fé leva as pessoas a atitudes inteligentes, ações inteligentes, ações que fazem a pessoa se elevar de tal modo, que a pessoa olha lá de cima e diz, valeu a pena.
tanto sacrifício, tanta luta para chegar até aqui. Entendeu, pessoal? Então, pare de reclamar. Às vezes tem marido que está ali com a esposa que está com o marido, fica só reclamando do casal. É porque minha mulher é assim, porque meu marido é assim, e não muda, não muda, não muda. É porque você é sentimental, pessoal. Você é sentimental, você é mulher sentimental, você é homem é sentimental. E você não pode ser assim. Você tem que se encaixar com a sua mulher. Você tem que chegar a um acordo com a sua mulher. A mulher tem que chegar você, mulher, tem que chegar em acordo com o seu marido. Porque senão não vai dar certo. Então, pessoal, use da fé racional e não da fé emotiva, não da emoção. A emoção não leva a pessoa a Deus. É uma barreira que impede a pessoa de chegar até Deus. Porque Deus é espírito, ele se relaciona com pessoas que são espirituais. Então, seja uma pessoa que tem uma fé racional. É por isso que, eu repito, tem igrejas tradicionais que estão cheias de gente, cheias de carro, tu passa na frente, tá cheio de carro. Porque é emoção. Tira a emoção da igreja tradicional para ver. Tira as bandas, tira as pessoas que estão cantando, que estão tocando lá, para ver se vai continuar cheio de gente. Porque elas vão sentir falta da emoção. O que mantém uma pessoa na igreja, nas igrejas tradicionais, é a emoção, é o sentir Deus, o pensar que estou sentindo Deus. Mas tira essa emoção para ver se as pessoas vão ficar na igreja ainda, vão saindo pouco a pouco. Eu tenho certeza disso. Agora tem igrejas que tem poucas pessoas, mas esse povo que é um povo guerreiro, um povo, tu olha para o semblante deles, para a vida deles, tu vê que tem uma coisa diferente, tem um brilho diferente, porque eles têm uma fé racional que liga diretamente a Deus, uma fé que transforma, que tem resultados beneficentes para a sua vida. Então, pessoal, pare de ficar parado. Ser religioso. Vamos usar fé, vamos usar de inteligência. Entendeu, pessoal? Porque o que agrada a Deus é fé, uma fé pura, não uma fé suja, sentimental. Tá bom, pessoal? Então pense nisso. A razão para a sua vida estar do jeito que ela está, e de você ficar reclamando da sua vida, é porque a sua fé é sentimental, puramente sentimental. Não tem nada de racional ali, tá bom? Então, pessoal, vamos mudar esse tipo de pensar. Vamos tentar conhecer Deus da maneira que Ele é. Espírito. Tá bom, pessoal? Não precisa sentir para obedecer a Deus. Você precisa ter certeza. Ele falou, eu vou fazer. Não interessa o que eu estou sentindo, eu vou fazer, tem que ser feito. Ponto, acabou. Então, pessoal, desculpa a maneira que eu falei aí, foi meia forte demais, talvez, para alguns, né? Mas eu tenho certeza que alguém ajudou alguém. O que eu falei aqui ajudou alguém, está ajudando alguém. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar, tá bom? Obrigado por ouvir. E não se esqueçam, tem uma fé racional e não uma fé sentimental, tá bom, pessoal? A fé sentimental não leva a pessoa a Deus. É uma barreira que impede a pessoa de chegar até Deus. Mas a fé racional, sim, leva a pessoa a Deus. Porque uma vez que Deus é um, que é adorado, é aquele que existe para todo sempre, e ninguém criou ele porque ele é a essência da vida. Então, pessoal, você tem que ter uma fé racional. Uma vez que você não pode sentir Deus, você não pode tocar em Deus, você não pode ver Deus com seus olhos físicos. Então, a única maneira mais lógica é o quê? Desenvolver uma fé, uma certeza racional, que leva a pessoa direto a Ele, que leva você direto a Ele. Mas agora, se você usar de meios sentimentais para chegar até Deus, você não vai chegar, não vai chegar. Você vai chegar, sim, a uma ilusoriedade, digamos assim, de Deus. Nossa, porque eu escutei uma música e eu estava buscando a Deus e aquilo me deu um arrepio. Nossa, eu senti a presença de Deus. Oh, aleluia, né? Muitas pessoas fazem isso. Mas não adianta, meu filho, não muda nada. Você tem que ter certeza que Deus tá te ouvindo e que Ele vai te responder sem meios sentimentais, mas através do seu pensamento, do seu pensar, da sua certeza. Tá bom, pessoal? É por isso que tem muitos pastores nas igrejas tradicionais que pregam uma coisa, mas vivem outra. Mentem. E até que eu escutei casos que pastores, né, que falam uma mentirinha pro bem, uma mentirinha pro bem não tem problema. Mentira do diabo, pessoal. Quem que é o pai da mentira, hein? É o diabo, pessoal. Mentira pequena ou grande não tem diferenciação. É tudo mentira. Mentira é o contrário da verdade. Mentira leva a pessoa mais perto do diabo. E a verdade leva a pessoa mais perto de Deus. Então, pessoal, vamos se tocar aí, tá bom, pessoal? Às vezes vocês estão nas igrejas tradicionais, estão sendo enganados e estão sofrendo por conta disso e não estão se dando conta, estão se perguntando o porquê a minha vida não muda. Eu estou aqui na igreja há tanto tempo. Não muda, por que não muda? Porque você não muda.
Você não muda a forma de você usar a sua fé. Você é sentimental. Então para de ser assim. Vamos ser mais racional e vamos parar de ser sentimental. Tá bom, pessoal? Aí vocês vão ver transformação na sua vida e na vida dos seus familiares e dos seus parentes também, tá bom, pessoal? Porque se uma pessoa muda, pouco a pouco, as outras ao redor vão mudando também, tá bom, pessoal? Então, beleza? Obrigado por me ouvir. Era isso que eu tenho para falar. Você aprendeu bem o que é religião, o que é fé. Então, pessoal, fica aí essa dica. Põe em prática que vai ter muitos resultados benéficos para sua vida, tá bom, pessoal? Valeu. De novo, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal, que é importante. Dê o seu joinha positivo ou negativo também, né? Mas dê o seu joinha, tá bom, pessoal? E até a próxima. Valeu!